Oi, gente, tudo bem? Nas nossas aulas até aqui, nós vimos sobre o pensamento existencialista, principalmente a ideia central para o existencialismo, que é a existência precede a essência. É uma ideia que centra nossos modos de ser humanos naquilo que nós fazemos, em como nós agimos, o que nós escolhemos, e em que condições acontecem essas escolhas. Não há, então, uma essência anterior a como fazemos, escolhemos, agimos ao que somos. Nós não nos tornamos quem somos a partir de uma natureza que nos determina, a partir de uma interioridade que nos define. Não, nós nos tornamos quem somos existindo. Até o momento, nós vimos 3 autores dessa corrente filosófica. O Sartre, que vai falar dessa liberdade, que é uma liberdade angustiante, porque afinal de contas nós não temos escolha a não ser escolher. Vimos também a Simone de Beauvoir, que ficou bastante conhecida por pensar essa questão existencial das mulheres, de que nós não nascemos mulheres, nos tornamos. Não é uma essência que nos faz mulheres, mas nossas existências. E na nossa aula anterior, nós vimos sobre Albert Camus, que propõe a noção de absurdo, que é: não há um sentido inerente às nossas existências. Não há um sentido pronto, um sentido dado. Mas a gente age como quem espera que a vida faça sentido. Como quem busca, como quem anseia intimamente que tenha algum sentido. Então o absurdo está nessa distância entre o sentido que a gente gostaria que a vida tivesse e o sentido que nada que acontece conosco tem. Aí vocês poderiam pensar assim: Marcela, mas como os autores existencialistas são pessimistas, colocam essa liberdade como algo angustiante, que a gente é condenado à liberdade, que não tem como não escolher, que fala da questão de não haver algo que a gente é na nossa essência, na nossa natureza, que fala que não há sentido na vida. Pois é, mas os autores existencialistas não se consideram pessimistas. Eles consideram que pessimismo é a gente ficar esperando que venha uma razão de existir do mundo, venha um sentido que justifique a nossa existência do mundo, sem que a gente preste atenção de que não há esse sentido, essa razão, e sim que o que seremos e como viveremos e como existiremos depende das nossas escolhas, depende das nossas ações. Se para Camus não há um sentido na vida, isso não quer dizer que a gente não possa fazer sentido, construir sentidos, e a partir do que vivemos, à medida em que fazemos o que fazemos, fazer sentido também, construir, criar sentidos. E é o que Sartre traz da responsabilidade das nossas escolhas, Ser é escolher-se. A partir do momento em que eu faço escolhas consciente da minha responsabilidade por elas, eu também estou escolhendo tornar-me de acordo com a minha liberdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico do existencialismo, mais especificamente quando ideias como essas que eu retomei agora começaram a ganhar força. Então eu quero que vocês imaginem que nós estamos em 1939, em 1939 a França. E aí começam notícias na França assim: olha, vai ter uma guerra, olha, foi declarada a guerra, olha, será uma guerra mundial. A primeira reação das pessoas foi não acreditar que aquilo estava acontecendo. Como assim? Uma guerra mundial? Ah, não é possível.
uma guerra mundial. Que afinal de contas, gente, eles estavam começando e olhe lá a se recuperar da Primeira Grande Guerra, que foi muito destrutiva, que foi devastadora. Foi muito difícil reconstruir as cidades, reconstruir o dia a dia e mais ainda, né? O que uma guerra abala aquilo que a gente vê como humano, porque uma guerra tem muita violência, uma guerra tem muitos ataques, uma guerra tem muita precariedade, destrói a vida de todos nós. Então, como pode, após ter havido uma grande guerra, vir e acontecer novamente? A postura da França, né, diante da ameaça nazista, porque a Segunda Guerra vem, porque Hitler anuncia que quer criar um grande império em que só as pessoas superiores vão ser considerados seres de direito, porque afinal de contas os judeus são pessoas inferiores, as pessoas negras são pessoas inferiores, as pessoas com deficiência são pessoas inferiores, homossexuais são pessoas inferiores. Então foram muitas mortes do exército nazista em campos de concentração de pessoas que para eles eram consideradas menos humanas. Imagina a atrocidade disso. Imagina você viver em um mundo em que tem um exército comandado por Hitler dizendo que tem que exterminar as pessoas que, segundo ele, não são consideradas suficientemente humanas. Então, a primeira reação das pessoas foi: eu não vou acreditar, né? E era mais ou menos como eles estavam vivendo, Sartre, Beauvoir em Paris. Sartre então é convocado, né? Homens numa idade adulta devem servir ao exército de seu país. Convocado, Sartre tem problemas oftalmológicos nos olhos, então ele não vai lutar na linha de frente, mas ele tem que estar no posto do exército. Lá ele escrevia, lia, mandava muitas cartas para Simone. E eles imaginavam que dava para seguir assim, né? A guerra estava acontecendo, mas o mais importante era seguir. Sartre estava escrevendo o livro O Ser e o Nada, a Simone estava estudando Hegel e assim por diante. Até que a Alemanha nazista ocupa Paris. Nisso que a Alemanha nazista ocupa Paris, Sartre é feito prisioneiro. Então Sartre, o escritor sobre a liberdade, se torna prisioneiro de guerra. E aí não tem mais como eles mandarem e receberem as cartas, eles ficam sem comunicação. A Simone, que tem uma vasta biografia em que ela conta como é a vida dela, né, como foi viver esses anos todos, conta como foi angustiante ficar sem notícias do Sartre. Ela nem mesmo sabia se Sartre estava vivo, né? Mas lá estava ela vivendo em Paris, ocupada pela Alemanha nazista, e ela, como que ela ia sobreviver? Os alimentos estavam escassos, não tinha comida. Então ela precisava comprar coisas no mercado clandestino. Ela relata de chegar uma carne cheia de bichinho, cheia de larva, e ela ter que deixar no sol, ter que arrancar uns pedaços, ter que deixar de molho no tempero, ficar muito tempo cozinhando para conseguir comer algo que já estaria estragado, mas a escassez de alimentos não estava circulando comida nessa época na França. Para continuar dando aula, a profissão da Simone era professora, né? Para continuar dando aula, ela teve que assinar um documento em que ela dizia: não sou judia. Imagina como era viver nesse momento. E então, Sartre, né, numa desses momentos históricos, interrogação, né, como pôde acontecer, mas ele conseguiu, pede uma licença para fazer uma consulta oftalmológica. Ele está lá, prisioneiro de guerra, e pede para se consultar com o oftalmologista. E consegue autorização. Nisso que ele sai, ele não volta. Ele conseguiu fugir, né, de ser prisioneiro de guerra.
Quando ele encontra a Simone, né, é aquela felicidade, os dois se reverem. Mas ele começa a criticar, falar, não acredito que você assinou esse documento, não acredito que você está alimentando o mercado clandestino, não acredito que você fez isso, não acredito que você continua dando aula em vez de... E começa a criticar, e a Simone fala, ei, peraí, né, a gente está vivendo num contexto muito difícil. Muito difícil. E aí Sartre, com o passar do tempo, vai vendo como viver num momento histórico assim tão desafiante, em que falta alimentos, em que as pessoas não podem circular nas ruas, não podem entrar pessoas nem sair pessoas da cidade, tem vigilância por toda parte, né? E é nesse contexto em que eles entram em contato e conhecem a obra de Albert Camus. Albert Camus é da Argélia, e ele vem morar na França por um tempo, mas nisso que ele está em Paris, Paris é fechada, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, e ele fica incomunicável em relação à esposa que mora na Argélia. Então a gente vê assim que tem alguns fatores atravessando, que é a Segunda Guerra, né? O exílio, não poder sair, não poder entrar, a falta de comunicação e a precariedade das condições objetivas de vida. E aí vem o existencialismo. A gente pode ficar se perguntando, né? Como que num contexto assim, de guerra, de mortes, de falta de estrutura, de falta, surgiu um pensamento que dá tanta centralidade às nossas ações, às nossas escolhas, e que afirma que a existência precede a essência.